Às vezes ouvimos fé em algumas coisas, né? Fé na fé, mas nessa noite a nossa proposta é fé em Deus. Então todo o capítulo número 11, ele fala sobre 3 episódios grandes, interessantes. A primeira palavra dele, o primeiro evento grandioso foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso está registrado no capítulo 11, versículo 1. E depois vem também falar sobre a figueira seca. E depois a purificação do templo. Então são 3 episódios que marcaram a vida de Jesus. 3 episódios que estava realmente, se nós observarmos, tem certeza de que estará falando aos nossos corações. Então vamos estar lendo primeiro a 11, versículo 1 e depois o 11. Diz assim: e logo que aproximaram-se de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Primeira coisa. Agora, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 11. Amém? A igreja pode sentar. Nós vamos estar procurando abordar esse assunto de uma maneira bem simples, mas que com certeza tem um objetivo grande: levantar a nossa fé. Precisamos viver realmente uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, mas uma vida de perdão. E esse texto nos convida a pensar nisso. Oração, fé em Deus, oração e perdão. Está dentro dos versículos de 12 até o 26. Então, Marcos capítulo 11, verso 11, assim: e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele observou bem o que estava acontecendo dentro do templo. Aí eu começo a imaginar. Primeiro, ele cura Bartimeu. Depois, ele é recebido em Jerusalém por uma grande multidão. Uma multidão que aclama Jesus como Filho de Deus. E Jesus sabia que ali no meio tinha pessoas que não estavam nem aí. Estava no meio da multidão, mas estava completamente desligado daquele momento. Então Jesus prepara 2 discípulos e desce até a aldeia chamada Betfagé, que fica perto de Betânia. E ali ele diz: olha, vai lá, desce no meio da aldeia, lá você vai ver uma jumenta e um jumentinho que está amarrado. Você vai pegar o jumentinho e trazer para mim. E se alguém falar alguma coisa, diz assim: olha, Jesus precisa desse animal, e vai devolver. E foi exatamente o que aconteceu. Os dois discípulos desceram, pegaram o jumentinho e alguém: opa, o que está vendo aí, pá? Por que soltaram os animais? Jesus precisa deles. Então foi uma revelação, não foi nada combinado. Jesus profetizou que ali estaria aquele jumentinho. E aí ele vai, monta no jumentinho e entra na cidade. Jerusalém tem festa. As pessoas prepararam aquela festa para receber Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, filho de Davi, como Bartimeu tinha falado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E dá a impressão que Bartimeu também estava no meio daquela multidão. Ele foi alcançado pela graça, estava curado, e provavelmente ele estava ali. Então no versículo de número 12, no meio do capítulo 11, diz assim: e tendo Jesus visto tudo ao redor, provavelmente era domingo. O texto diz que já era tarde. O profeta Zacarias havia profetizado
no capítulo 9, versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Zacarias havia profetizado esse fato. E agora a cidade de Jerusalém recebe essa profecia. Jesus entra na cidade e há uma festa. Mas quando ele se aproxima do templo, eu fico imaginando, ele vê o que estava acontecendo dentro do templo, o que passou na sua mente. Jesus, sendo o Filho de Deus, veio com o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele agora vê Jerusalém como uma cidade estéril. Uma cidade que fugiu ao propósito de Deus. Estavam lá os sacerdotes, os responsáveis pela lei, mas eles estavam distantes. Só pensava no lucro, só pensava em si. O povo cada vez mais distante. E ele entra no templo. Entrada triunfal primeiro, e eu escrevi aqui assim mesmo: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Provavelmente Bartimeu, curado, vendo Jesus no meio da multidão, sendo recebido com muita honra, e foi, sem dúvida alguma, um grande dia para Jerusalém. Isaías capítulo 56, verso 7, também levarei à minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não só de Jerusalém, mas todos os povos que hoje proclamam o nome do Senhor. A casa de Deus ainda é o melhor lugar do mundo. A casa de Deus ainda é o melhor lugar. E aí no capítulo de número 12, até o 26, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 2 vezes Jesus teve fome. Mateus, capítulo 4, registra isso. Após ele ter jejuado, 40 dias e 40 noites, teve fome. E agora Marcos registra que Jesus tinha tido uma noite, um dia bem trabalhoso, uma noite mal dormida talvez, e agora pela manhã, ao retornar para Jerusalém, ele teve fome. E aí ele depara com um fato que poucas pessoas conseguem entender o porquê que Jesus amaldiçoou aquela figueira. É a única vez que Jesus destrói alguma coisa. Ele sempre construiu, ele sempre preservou a vida. E nesse fato agora, ele destrói a vida de uma figueira. E vendo de longe, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. O lugarejo onde eles estavam é um lugar chamado Casa de Figos Verde. Está registrado. É um lugar pequeno, fica entre Betânia e Jerusalém. Jericó está ali pertinho. Então esses fatos ocorreram muito próximo dessa data. E aí Jesus profere essas palavras, vendo de longe, diz que ninguém jamais vai comer algum fruto daquela árvore. Os discípulos ouviram aquilo e ficaram preocupados. Peraí, Jesus está amaldiçoando uma árvore? Mas também não falaram nada. Continuaram, acharam aquilo diferente, continuaram calados. Vamos pensar um pouquinho.
Em Jericó, o cego Bartimeu, por sua fé, foi curado. Em Jerusalém, Jesus é recebido com muita honra. Glória a Deus nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quando entra no templo, tendo visto tudo ao redor, ele fica preocupado. A cadeira de Moisés está lá. Os responsáveis pela vida religiosa do povo estão ali. Os sacerdotes, que era para zelar pelo povo, para cuidar da parte religiosa, estavam completamente fugindo do propósito. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti. O texto, quando eu estava meditando nele, eu disse, espera aí, está uma mistura, né? Porque Jerusalém é templo, e agora começa a falar, aí para um pouquinho, entra no assunto de novo, mas tudo isso tem um propósito. Vê que do capítulo 1 até o 11, ele fala de um assunto. Do 12 é outro assunto. E depois que os discípulos passam no dia seguinte e vê a figueira seca, como é que é isso? Então o assunto é um pouquinho complicado e é preciso que a gente pare um pouquinho bastante, pare para meditar, porque o assunto é complicado. Os discípulos ouviram isso, nem eles, nem ninguém jamais ouviu Jesus usando palavras contra a natureza. Nunca. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O templo, a casa de oração, só tinha aparência por fora, majestoso, um santo lugar, por dentro, um covil de ladrões. Árvore sem fruto. Fugiu a todo propósito. O templo tinha sido invadido por pessoas que não estavam nem aí. Eu fico imaginando a tristeza no coração do nosso Senhor, quando vê completamente Jerusalém, todo Israel, fugindo do propósito. Os homens responsáveis para conduzir o povo estavam completamente desligados. Não tinha a menor intenção de favorecer ninguém, só pensava no lucro. Vendendo animais, arrecadando dinheiro, pensando só na riqueza. E aí Jesus começa a entrar no assunto da figueira infrutífera. A figueira que tinha muitas flores, folhas, muitas flores, folhas. E a agricultura de Israel, já foi comprovado que primeiro nasce o fruto, depois as folhas. E quando ele vê de longe uma figueira bonita, cheia de folhas, as outras sequinhas, apenas uma tinha muita folha. Ele se aproxima dela para pegar algum fruto para comer. E quando percebe que não tem nada, eu fico imaginando o que passou na cabeça do nosso mestre. Como é que eu vou pegar esse fato, essa diferença da natureza? Essa árvore deu folha fora do tempo, foi abençoada, mas fugiu do propósito. Ela tinha aparência que tinha frutos, mas não tinha nada. Aí leva-nos à reflexão, se nós estamos realmente com a nossa mente voltada para o Senhor, estamos preocupados com as almas que estão partindo para o inferno, as notícias que diz que as pessoas estão perdidas, não há mais nenhum temor, perderam todo o respeito. E a igreja tem que estar preocupada com isso. Será que eu estou
tendo aparência de crente, usando paletó, gravata, as irmãs com saia comprida, bem vestida, bonitas, bem arrumadinha. Mas será que é apenas aparência? Irmãos, o assunto é muito sério. Eu acho que poucas pessoas têm coragem de falar isso. Mas quando eu estava lendo essa noite, de madrugada, tentando entender o que estava acontecendo, eu disse, olha, só pela misericórdia de Deus. O entendimento, a preocupação com esse fato, só o Espírito Santo de Deus que pode nos mostrar o que pode acontecer com uma pessoa que perdeu a visão da vida espiritual. Está preocupado com templos bonito, majestoso, frente de granito, de mármore ou de outras coisas mais caras, mas quando vê lá dentro, está vazio. E Jesus, quando olha para aquelas pessoas, diz, olha, vocês são sepulcros caiados, por fora bonito, bem ornamentado, mas por dentro está podre, não tem nada. Então o assunto, irmãos, é um assunto sério. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Ele viu aquilo tudo e foi embora. No dia seguinte, Pedro, lembrando-se desse, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Pedro ficou surpreso. Jesus amaldiçoou e no dia seguinte, Pedro lembra, Senhor, o senhor lembra que ontem amaldiçoou aquela figueira? Se bem que Mateus fala que foi instantaneamente. Marcos narra que foi no dia seguinte. O texto não dá margem para pensar que há erro, não. Apenas Marcos registrou o fato, Mateus copia, né? Quem narrou o fato primeiro foi Marcos, e depois Mateus pega aquilo ali e trabalha. Alguns detalhes que Marcos fala, Mateus não fala. Então é necessário que a gente procure entender o porquê. E Jesus respondendo disse-lhe, tendes fé em Deus? Esse aí que é o detalhe, gente. Você tem fé em Deus? Tem fé em fé. Já viu pessoas que têm fé em fé? Não, temos que ter fé, tem que ter fé. Olha, tem que ter fé, viu? Tem que ter fé. Mas agora Jesus fala para os discípulos, para os 12, preciso ter fé em Deus. E isso vai mudar tudo. Quando eu tenho fé no Criador, quando eu tenho fé no Senhor dos Senhores, eu preciso me dirigir a Ele, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele tem poder para fazer aquilo que Ele quer. Então precisamos confiar no Senhor. E Jesus olha para os discípulos, vocês precisam ter fé em Deus. Não é fé em qualquer coisa, fé no Criador, naquele que se sustenta, naquele que é o autor da vida. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Recompensa e contribuição está com Ele. Gênesis capítulo 15, verso 1, diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, e tem de grandíssimo galardão. Ele prometeu um galardão, prometeu recompensa para aqueles que confiam nele. Imagina a vida de Abraão depois que ele ouviu isso. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão.
Eu acredito que a partir daquele dia, daquela data, Abraão levantou-se por dentro. Ele podia estar por fora para dar em pé, mas daí ele se levanta por dentro. Ele passa a acreditar que a nossa fé tem que ser no Senhor. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É o versículo 23. O versículo 24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Uma só pergunta eu quero fazer à igreja agora. É uma pergunta que não tem resposta. Quantos de vocês já viram um monte, uma montanha sair e se lançar dentro do mar? Irmãos, quando eu estava escrevendo isso hoje à noite, eu tive um entendimento muito claro. Imagina o Monte das Oliveiras saindo ali e mergulhando no mar. Aí veio o entendimento. Célio. Como diz o pastor, Célio. Não é isso. E eu descobri que muitos problemas já foram removidos da minha vida. Montes de problemas têm sido removidos da minha vida. E tenho plena certeza que muitos irmãos já tiveram muitos problemas, muitos montes de problemas resolvidos na sua vida. E esse monte de problema, esse monte que ele está se referindo, é qualquer obstáculo que impede a sua comunhão com o Senhor. Qualquer obstáculo que tiver na sua vida, se você crê em Deus, se você tiver realmente consciência de que Ele está contigo, que essa é a vontade dEle, a coisa muda. E baseado nesse fato de que fé em Deus, se você tiver fé, esse monte vai se lançar no mar. E eu me lembro exatamente de um fato, não é ilustração, é um fato que ocorreu numa igreja. A igreja estava em obras, estava pequena a igreja, e o pastor então resolveu ampliar o templo. A igreja estava crescendo e vamos ampliar o templo. Não tem recurso, mas o Deus estará dando recurso. Não temos terreno ainda, mas Deus vai providenciar isso. E a fé daquele pastor em Deus levou a igreja a fazer ofertas, vender um carro, vender apartamento, venderam coisas que estavam dentro de casa, tiraram o dinheiro da poupança e juntaram dinheiro. E o pastor contratou uma empresa grande, uma consultora, para fazer o terreno. O projeto está pronto, o material já está encostado, vamos fazer. Meus irmãos, faltavam 30 dias para inaugurar o templo. Toda a cidade estava enfeitada com aqueles cartazes grandes, convidando as pessoas para a inauguração do templo, com capacidade para 10 mil pessoas. Faltavam 30 dias para que Deus pudesse ser glorificado e a igreja está sendo inaugurado, o novo templo para 10 mil pessoas. Numa quarta-feira de culto, chega um aviso da prefeitura embargando a obra. A cidade é pequena, 10 mil pessoas aqui dentro, os carros não terão lugar para ficar, não tem estacionamento, a igreja não tem estacionamento, está embargada a obra. Imagina a tristeza de cada membro que lutou, que confiou no Senhor, e agora vem a prefeitura e embarga. Vamos orar, irmãos. O pastor conclama a igreja: olha, o templo é do Senhor, nós somos do Senhor, os recursos vieram do Senhor, Deus dará a solução. Vamos buscar o Senhor. Uma semana de oração, 2 semanas de oração. Na terceira semana de oração, o pastor estava sozinho na igreja,
não veio ninguém. E o pastor chora aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia. O Senhor providenciou meios. A prefeitura errou ao aprovar o projeto. E agora nos culpa. Nos tira disso. Não temos espaço. Tem muita terra, mas é um morro. Não tem como botar estacionamento aqui. O morro é grande na frente da igreja. E aí ele chorando aos pés do Senhor, alguém bateu palma lá fora. E lava o rosto, abriu a porta, pois não. Tinham 3 homens, aqueles grandão, sabe? Barrigudão, de carro, para da porta da igreja. Disse, olha, nós vamos inaugurar vamos fazer um shopping aqui embaixo, e nós precisamos de pelo menos uns 200 caminhões de barro. O pastor fechou a mão, ficou quieto assim, glorificando a Deus. E os homens olhando para ele, pastor, olha só, não nos negue isso não. Não vai ser de graça, nós vamos pagar o barro. E o pastor ali, segurando para não falar nada, agradecido a Deus, louvou o pensamento firme no Senhor. Gente, como vale a pena servir o Senhor. Deus maravilhoso e tal. E os homens ali, perdoando, não entendiam nada daquilo ali, olha para ele, Senhor, eu sei que você tem um coração duro, pai. Olha, além de arrancar o barro, de pagar o barro, nós vamos colocar aqui um concreto no chão, para que haja mais espaço para a igreja. Ai, o pastor deu um grito, Deus! Ai, louvado seja o nome do Senhor. E aquele moço ficava assim apavorado com ele. Mas peraí, a gente não quer briga com o senhor não, a gente vai tirar aqui, mas se houver alguma coisa, a gente, não é isso não. E gente, ele autorizou arrancar o barro. E quando foi no dia seguinte, aquelas máquinas grandes, aquela reta escavadeira e aqueles caminhões grandes, começou a arrancar o barro dali, tirando o barro. E gente, quando faltava um dia para a inauguração do templo, o pessoal veio lá e disse, olha, o dono do shopping é uma pessoa que tem uma equipe que trabalha com essa luz de energia solar. Vamos colocar aqui poste aqui, aquilo iluminar tudo aqui com luz de energia solar, e o templo também vai ser usado energia solar. E o pastor sente, vale a pena confiar no Senhor. E daí, quando foi no dia certinho da marcação do negócio do templo, aí o prefeito da cidade, junto com a comitiva dele, veio até o culto e olha, realmente existe Deus. Eu não sabia do poder da igreja em conseguir, num prazo tão curto, remover um monte que estava aqui à frente. Olha a visão do templo agora. Eu podia ver lá abaixo, aquele morro que estava tampando a frente da igreja. Agora não, acabou o monte. E na hora da mensagem, o pastor fez o apelo, e o prefeito e a comitiva dele foi à frente, aceitando Jesus pelo testemunho da igreja. Vale a pena confiar no Senhor. Gente, a gente lê isso, ouve isso, mas olha, isso não aconteceu no Brasil, não. Deve ter acontecido lá fora, né? Num país bem adiantado. No Brasil não tem isso. Tem isso sim, gente. O pastor que me contou isso, não sei em que país foi, não sei se foi no Rio, no Brasil, ou se foi lá fora, mas não é historinha, é fato. Confia, a fé precisa estar em Deus. Mas se vós, aí ele continua, quando estava, mas se vós perdoares também vosso Pai, mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para que haja o fluir de Deus, para que haja resposta de oração, é preciso de 3 coisas. A primeira é ter fé em Deus. A segunda coisa é orar crendo. E a terceira é perdão. Meu irmão, o valor de um perdão. Pessoas enfermas, porque não libera perdão. Pessoas com doenças crônicas aí, os médicos não sabem o que fazer, por falta de perdão.
Mas sério, será que na igreja tem pessoas assim? Infelizmente tem. Pessoas que não conseguem liberar o perdão. Aí já, mas peraí, você não sabe o que ela me fez? Independente do que ele te fez, o que Jesus fez por você foi muito mais. Perdoa os seus pecados, te convida a ir para o céu. Então o perdão que ele me deu cobre qualquer ofensa que alguém me fizer. Ah, mas você não sabe o que ele me fez? Você fala que é fácil, falar é fácil, mas quando você está vivendo o problema eu quero ver. Mas não é decisão nossa. O perdão não é decisão nossa, é ordem de Deus. É ordem de Deus. Quer ser curado? Quer ser liberto? Libere o perdão. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. O pecado de não perdoar impede o fluir de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, é uma palavra simples, mas se nós vivemos isso com toda certeza, vamos ver as paredes aqui sendo removidas, vamos ver o seu templo ampliado, vamos ver no sábado agora, quando vamos sair para pregar o Evangelho, pessoas com alegria pregando o Evangelho, dando testemunho de que Deus curou meu sogro, curou minha filha, curou minha cunhada, curou meu pai, curou minha mãe, e Deus é maravilhoso. Ele quer liberar perdão, Ele quer curar. A igreja precisa confiar nele, a igreja precisa depositar confiança no Senhor. Eu já ouvi muita palavra de fé, testemunho de fé, mas a fé em Deus move a montanha de problemas que temos. As nossas batalhas espirituais serão vencidas com 3 decisões: fé em Deus, oração e liberar perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus possa trabalhar no nosso coração nessa noite para compreender a necessidade que a igreja tem de liberar o perdão. É difícil? É. O que é mais difícil? Pedir perdão ou liberar o perdão? É difícil os dois. Mas não é decisão nossa. É uma ordem de Deus. E a oração do Pai Nosso deixa isso muito claro. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Então, Senhor, livra-nos do mal. Nós esquecemos de pedir para nos livrar do mal. Só ora depois que o mal acontece. E a liberação do perdão, com certeza, vai nos ajudar a compreender a palavra de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Deus possa nos abençoar e que essa mensagem, ainda que simples, mas que ela possa surtir efeito nos nossos corações. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a figueira seca e a purificação do templo. 3 fatos importantes marcaram a vida de Jesus dentro do livro de Marcos. É o último milagre que Jesus realizou, né? E deixa para nós essa experiência da figueira que aparentava ter frutos, mas estava vazia, não tinha nada. Que Deus nos abençoe, que a gente possa nessa noite pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero ser um crente de aparência, não. Eu quero viver a vida que o Senhor me convidou para viver. Quero viver confiando no Senhor. Eu quero dar frutos. O Senhor é a videira, nós somos os ramos, e o ramo que não der fruto será cortado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.